Por que a gente nunca está feliz com o que a gente tem, mesmo sabendo que tem gente que daria tudo para viver a vida que a gente vive? Sabe aquela frase do filósofo? Não lembro o nome do filósofo. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa pergunta, na real, ela parece simples, mas ela tem um peso enorme. No fundo, ela fala sobre uma coisa que todo mundo sente, mas são poucas pessoas que têm coragem de admitir. É uma coisa que mexe com a gente, sabe? Aquela sensação que falta alguma coisa, mesmo quando aparentemente não falta nada. Porque, na real, a gente vive num mundo que estimula a insatisfação o tempo inteiro. A gente é ensinado desde cedo que ter mais é sinônimo de ser mais. Então, quanto mais eu tenho, melhor eu vou ser. Mais dinheiro, mais sucesso, mais beleza, mais reconhecimento. E o problema não está exatamente em querer crescer ou conquistar mais coisas. O problema é quando isso vira um vício. Quando a busca por mais faz a gente esquecer o valor do que já é. A gente olha ao redor e vê pessoas com vidas perfeitas. As redes sociais principalmente viraram vitrines de felicidade, né? Então são as viagens perfeitas, relacionamentos incríveis, um monte de conquista para todo lado, todo mundo com um shape maravilhoso. Aí a comparação entra, aí sem perceber a gente começa a medir a nossa vida pela régua dos outros. E aí mesmo que você esteja bem, parece que nada é suficiente. Mas e se a gente olhasse de outro jeito? Se ao invés de olhar para cima, para aquilo que está faltando, a gente começa a se olhar para o lado, para aqueles que dariam tudo para ter uma família, um emprego estável, para ter saúde, para ter um teto, para ter paz de espírito, porque parece que o que a gente tem nunca é o bastante. E enquanto a gente reclama, tem alguém por aí que sonha em viver exatamente a vida que você tem. E na boa, não é sobre culpa, não é para você se sentir mal porque você tem mais que alguém, é sobre consciência, sobre entender que a felicidade não vem do que a gente conquista, mas de como a gente enxerga aquilo que a gente já tem. Mas por que isso acontece? Talvez seja porque a gente aprendeu a sempre olhar para o que falta, nunca para aquilo que a gente já tem. Então a comparação virou hábito. A gente abre o celular e é bombardeado com pessoas hiper mega felizes, com gente melhor, mais realizada. E aí o que antes parecia suficiente, agora parece pouco, como se a nossa felicidade dependesse do que o outro tem e não do que a gente sente. Mas será que é realmente falta de alguma coisa ou é só um excesso de insatisfação? Porque aqui o problema não é você desejar crescer, desejar mudar, melhorar. Isso é natural. O problema é a gente nunca conseguir valorizar o agora. É viver em função do quando. Quando eu conseguir tal coisa, quando eu comprar aquilo, quando eu for assim, quando acontecer tal coisa. E aí a vida vai virando um rascunho sempre daquilo que ainda não chegou. E essa insatisfação constante, ela vai roubando a nossa paz. E aí a gente vai acreditando que a felicidade só vai chegar no momento que a próxima conquista vier. Mas a verdade é que se a gente não aprender a valorizar o que a gente tem agora, não interessa a próxima conquista. Ela não vai ser suficiente. Vai ser sempre uma corrida que não tem linha de chegada. E talvez esse seja o cerne da questão aqui, seja o maior aprendizado. A gente precisa perceber que a vida não precisa ser perfeita para ser boa e que a alegria ela pode morar nas coisas simples. E a gratidão, por mais clichê que essa palavra seja, a gratidão muda o foco. Ela vai tirar os olhos daquilo que falta e vai colocar naquilo que já existe. Porque nessa comparação toda e nessa ânsia de conquistar a próxima coisa, a gente perde o mais precioso que é o agora, o que a gente está vivendo nesse exato momento, que são as coisas simples, que é a comida que está na sua mesa, a família que você tem por perto, são os amigos que você tem, a saúde que você tem, que a maioria das vezes passa despercebido e a gente só vai vivendo como se fosse o normal. E a gente vai vivendo só ignorando essas pequenas coisas, quando na real é um privilégio que muitas pessoas dariam de tudo para ter. Então talvez a paz que a gente está procurando não esteja em conquistar mais, mas em prestar mais atenção e olhar com carinho nas coisas que a gente já tem, em de fato agradecer mais, viver com mais presença, com menos comparação, porque a vida não melhora só quando ela muda, ela melhora quando a gente muda o jeito de olhar para ela. E no fim das contas, ser feliz não é se conformar com aquilo que a gente já tem. Não é isso que eu tô falando aqui, não é isso que esse vídeo trata. Eu não tô falando de forma nenhuma para você se conformar com as coisas que você tem. Eu tô falando para você valorizar as coisas que você tem e prestar atenção nas coisas que você já tem, as coisas que você já conquistou. É reconhecer que mesmo você querendo mais, o que você tem hoje já é muito, sabe? São as coisas simples, as pequenas vitórias do dia a dia que abastecem a gente. E eu não tô falando que você vai ser feliz o tempo inteiro, porque isso não existe. A gente tem momentos de felicidade, óbvio. Quando você passa a saborear essas pequenas
coisas do dia a dia que você conquistou, que você tem, isso muda a sua cabeça de uma forma que faz você se sentir muito mais feliz. Você vai ter muito mais momentos de felicidade. Então, uma coisa besta, por exemplo, às vezes eu tô dirigindo meu carro e eu penso, caramba, mano, que legal, cara, isso aqui, velho, confortável e tal. Pô, uma galera daria tudo pra estar andando nesse carro que eu tenho, sabe? E claro, não é isso que me deixa feliz, não é o fato de outras pessoas quererem ter as coisas que eu tenho, mas é de fato eu valorizar aquilo que eu tenho e que eu conquistei. Eu não tô pensando no próximo carro que eu vou comprar, eu tô valorizando aquilo que eu tenho hoje. Pô, eu dei duro pra comprar esse carro, eu conquistei isso daqui. E é um carro maneiro, eu acho legal, é confortável. Pô, tem um som, tem um ar-condicionado, tem, cara, da hora, ele é bonito e tal. E nem é um super carro, é só que eu conquistei ele e eu tô valorizando ele. E eu demorei muito pra começar a pensar dessa forma, sabe? E isso tem me ajudado muito, assim, a ter mais pílulas de felicidade durante o dia, sabe? Porque, querendo ou não, o nosso dia é muito estressante, tem muito mais momentos, talvez você passe estresse do que você fique feliz. E quando você aprende a valorizar essas pequenas coisas, isso vai mudando a sua mente aos poucos e você vai se tornando uma pessoa mais alegre, sabe? Contente, sei lá. Eu não sei, parece meio besta isso, mas de fato eu me sinto bem melhor valorizando as pequenas coisas, assim, sabe? E às vezes a gente se pega reclamando do nada sobre qualquer coisa, assim, aí eu paro e penso, pô, mas, cara, tem gente que daria tudo pra ter isso daqui, sabe? É louco isso, porque isso muda a sua cabeça na hora, faz você parar de reclamar até. Então, da próxima vez que bater aquela sensação de que nada é o bastante, tipo, só para, pensa e respira, sabe? E olha em volta, porque talvez você não tenha tudo que você sonhou, mas será que você já não tem muito do que um dia você sonhou?